Bom, pessoal, esse vídeo é para compartilhar com os amigos a experiência de um teste que eu fiz. Que eu já vou adiantar para os amigos que é o seguinte: o resultado é bom, muito bom, porém eu não recomendo. Em que consiste esse teste? Provavelmente por mais de 2 meses, essas 3 lâminas, essa é de porte diário, tá sempre no meu bolso em qualquer situação. Essas 2 aqui ficam na mesa para cascar fruta, para cascar inhame, picar batatas, cebola, cenoura. Cabral, você não tem faca de cozinha? Tenho, mas a geometria ajustada dessa Mora 2010 é tão boa que ela é melhor do que a maioria das minhas facas chefe ou facas menores de cozinha e tal. E essa paring knife da Presidente está sempre ali na mesa para cascar, normalmente inhame, laranja eu prefiro cascar com esse rapazinho aqui, porque apesar da geometria da faca ser superior full flat, o full flat em si, mesmo sendo fininha, ela tende a picotar mais a casca, ou seja, a casca não sai tão inteira. Cabral, isso é importante? Não é importante. É que eu fazendo o corte, que eu já estou acostumado com essa lâmina, que também foi ajustada, tá? Vocês vão ver que ela é mais fina e ela é um rolo significativo. A casca sai mais inteira e vai mais rápido, tá? Então são lâminas que são usadas, sem exagero, diariamente. Cabral, mas esses usos perde o fio assim? Não, gente, como eu falei com os amigos, eu tenho o hábito de usar muito a chaira lisa, tá? Por quê? Não é nem se eu tiver a sensação de que o fio está embotando, não. A mínima perda de habilidade de corte que eu vejo, 2 passadinhas para uma eventual realinhada, mas nos últimos 2 meses, talvez um pouco mais, eu tenho usado a chaira lisa não só para realinhar. E eu vou procurar ser bem claro para os amigos entenderem em que situações ela é usada, como é usada, por que é usada e o resultado. Todo mundo está cansado de saber que o recomendado para a chaira lisa é isso aqui, praticamente sem pressão, só para realinhar o fio. Ela é fantástica nisso e funciona realmente muitíssimo bem. Porém, como eu já falei em vídeos anteriores e já mostrei em vídeo anterior de chaira, se você usar pressão na chaira lisa, você vai ter um fenômeno chamado desgaste adesivo. O que é? Um metal com uma dureza mais baixa, sobre pressão, ele vai aderir num metal mais duro e vai ser removido. Esse é o desgaste adesivo. Cabral, seus fios degradam a ponto de você precisar desgastar para ter um novo fio, entre aspas? Não, gente. Mas eu percebi uma coisa. Se eu usar dessa forma, tá, eu perco um pouco mais de tempo. Cabral, mas você não está dando 2 passadas só. Não, a intenção aqui não é realinhar. A intenção aqui é ter um nível de desgaste adesivo, tá? O fio fica absurdamente bom, gente. Absurdamente bom. Nossa, olhar através da câmera é triste. Ouça um barulhinho do cabelo pulando. Tá? Fica absurdamente bom. Isso vale para todas elas. Esse canivete tem 60, essa faquinha deve ter uns 50, 52, essa aqui tem 58, tá? Aço 104116, 104110 ou o equivalente de nome europeu X55 Chrome MOV 14 ou 15, tá? Aqui é o bom e velho 12C27 e aqui o 13C26 que você simplesmente não vê em lâminas hoje em dia. Mas qual é o detalhe, gente?
antes de todo e qualquer uso, tá? Pode ser para cascar uma laranja. Se for no dia seguinte, eu pego novamente. É umas 15 ou 20 passadas alternadas, tá? Então você leva um pouco mais de tempo, mas o fio fica extremamente agressivo, tá? E para cascar laranja, a casca sai que é uma maravilha. Assim como cascar qualquer outra coisa, com detalhe, não uso o mesmo ângulo para todas as lâminas. Para essa aqui é um ângulo aproximado de 10 graus, eu não posso garantir, porque eu tenho, gente, como eu já mostrei, aquele caibro furado, eu tenho 2 chairas lisas, daria para mim colocar na posição de 10, 15 ou 20 graus, aí eu teria certeza. Mas esse experimento, gente, ele é empírico, não tem nada muito estrito, não tem anotação do que foi cortado, quanto foi cortado, quantas vezes passada e tal. Vamos dizer, os resultados se baseiam em sensações minhas, tá? Então, podem estar completamente errados, não estou falando que é isso que acontece realmente, e algumas conclusões que eu vou falar aqui são tiradas por inferência, por conjectura, ou seja, eu acho que pode ser isso, eu não estou afirmando que seja, tá? Então tomem isso tudo com 2 pés atrás. Esse aqui eu uso mais ou menos 10 graus, essa faquinha e essa eu uso mais ou menos 15 graus de cada lado nas passadas. Ah, Cabral, você consegue saber? Consigo, gente, porque eu tenho um pouquinho de experiência, tenho uma memória motora relativamente boa do tanto que eu uso. Eu posso garantir que são 10 graus aqui, 15 aqui? Não posso garantir, mas está próximo disso, tá? E como é que eu sei? Porque depois de 2 ou 3 meses, eu pego essas lâminas, passo nas minhas hastes cerâmicas fixas, e com 2 passadas, o fio, o ápice extremo é refeito, tanto em 10 graus aqui, tá? Quanto em 15 aqui. Se aqui tivesse mais baixo, vamos supor que eu estivesse passando a 14, 13, se eu passar no 15, vai refazer o fio, obviamente. Mas aqui, se eu estiver passando a 11, 12, e na hora que eu passar na haste cerâmica 2 vezes a 10 graus, ele não vai refazer o ápice extremo, porque a haste cerâmica não tem essa abrasividade toda, ainda mais no grit equivalente que elas estão após lixa. Então, aqui eu sei que está mais ou menos a 10. Pode estar um pouquinho abaixo, pode estar a 9, pode também. Mas aí, de novo, se tiver a 9, se eu passar numa haste cerâmica pré-angulada a 10, vai refazer o ápice extremo. O importante é que estão próximas disso. Próximas de 10, próximas de 15. Então, por exemplo, eu vou cascar uma laranja, coisa que eu faço todo santo dia, não é exagero, tá? Tem gente que fala assim, eu faço todo dia, eu casco todo dia laranja. Às vezes falha 2 dias, 1 dia. Não, aqui em casa é todo santo dia, porque todo mundo gosta de laranja, obviamente. É raro você encontrar alguém que não goste. E porque a minha mãe chupa pelo menos 2 laranjas por dia. Questão de nutriente, principalmente para o intestino. Então, todo santo dia eu casco laranja, gente. E todo santo dia, antes de fazer o primeiro uso dessa lâmina, se eu estiver na cozinha, se eu estiver na rua, não. Mas se eu estiver na cozinha e, por exemplo, com ela, apesar de que às vezes eu uso para cortar uma cebola também. Essa faca não vai melhor para cebola? Vai, tá? Porque ela é full flat. Principalmente para partir a cebola inteira. Essa aqui, como é um rolo, mesmo eu tendo aliviado bem aqui em cima, eu consigo perceber que essa lâmina vai um pouco melhor para partir a cebola ao meio, cebola grande, tá? Do que essa aqui. Mas depois para fatiar de cá vai melhor, por causa do rolo, tá? Então, antes de usar, eu venho
a mais ou menos 10 graus, umas 15 ou 20 passadas com força, com pressão, tá? Com a intenção de promover o desgaste adesivo. E sempre que eu vou testar, a casca da laranja está saindo, que é uma maravilha, tá, gente? Saindo, que é uma maravilha. E quando eu vou cascar inhame e tal, que tem muita terra e tal, a mesma coisa aqui, só que agora a mais ou menos 15 graus, tá? Sempre passando com força, pressão. Eu estou apertando a lâmina na chaira mesmo, tá? E devo estar acertando o ângulo, gente, senão eu estaria provavelmente detonando o fio, tá? Mesma coisa com a Mora 2010. Mais ou menos 15 graus, pressão. Eu não estou fazendo umas 15 ou 20 vezes porque já tem fio nessas lâminas, gente. Então, só estou querendo mostrar que isso não detona o fio, tá? Tem um dentinho aqui, ó, nitidamente, ó. Então, vamos ver. Isso não vai remover o dente não, tá, gente? Não se enganem que isso não vai remover o dente. Eu só vou suavizar, talvez, um pouco a ação desse dente. Olha lá, deu uma suavizada. Mas esse dente não vai ser eliminado e ele não me atrapalha em nada nos meus usos, tá? Eu não refaço o fio por causa de dentezinho assim, não. O que eu quero mostrar é o seguinte. Apesar de ser extremamente eficiente esse fio feito por desgaste adesivo, a sensação, sempre notem isso, a sensação que eu tenho depois não continuar usando essa lâmina, ao longo do dia, por exemplo, se eu for cortar alguma outra coisa, eu venho e aí só faço isso para realinhar um eventual fio rolado, tá? Aqui, esse uso tradicional da chaira lisa, 2 passadas alternadas, com praticamente até sem o peso da lâmina, é para realinhar só. Não estou desgastando nada ali. Não estou, por desgaste adesivo, não está sendo desgastado nada ali. Mesma coisa com a Mora. Algum outro uso, 2 passadinhas alternadas, pronto, realinhou. Então, a sensação que eu tenho é que, apesar desse fio ficar uma maravilha, ele não dura a mesma coisa que um fio feito numa pedra ou numa haste cerâmica por desgaste abrasivo, tá? Ah, por que isso, Cabral? Gente, provavelmente, vejam bem, aqui é opinião e é uma hipótese, tá? Eu não estou cravando nada disso, não estou afirmando com 100% de certeza nada disso. Por quê? Porque não tem o rigor técnico desse experimento, entre aspas, desses testes. Não tem nada anotado, não tem nada medido e tal. É tudo baseado na sensação. Pode ser que pelo esforço, tá? Pela pressão exercida no fio, você tenha um nível de fatigamento do aço no ápice extremo e esse aço ali, tá? Talvez no seu micron final de comprimento, meio micron, 1 micron final de comprimento, ele sofra um estresse tão grande que ele não é que perca, ele diminua alguma das suas boas características metalúrgicas, como a tenacidade, por exemplo, a própria robustez. Ele pode ser que, não sei o caso daquele dentezinho maior, mas pode ser que ele seja levado a ter mais nanodentes, dependendo do aço, ou microdentes, do que seria o aceitável para aquele aço afiado em condições normais de desgaste abrasivo. Um outro fator também, gente, que
eu levo em consideração é que metais são passíveis de um fenômeno chamado elongação, ou seja, sobre uma dada pressão, você consegue laminar mais esse metal, você consegue esticá-lo, entre aspas, um pouco. Um metal extremamente reconhecido pela ótima laminação e ser facilmente elongado é o ouro. Tanto é que há 40, 50 anos atrás, usava-se muita restauração fundida em ouro, em paciente. Por quê? Porque o ouro ele dá uma laminação tão boa que a adaptação terminal da peça fica perfeita. Tá? Melhor do que as ligas de prata que são normalmente utilizadas, e olha que a prata já dá boa laminação, mas não se compara com o ouro. Então eu acredito, vejam bem, aqui é pura achologia, que além do desgaste adesivo, que esse uso, vamos dizer, não ideal ou não corriqueiro da lâmina, da chaira de aço liso, que é passar mais vezes e sob pressão, promove também uma elongação, uma pequena laminação no ápice extremo, tornando ele mais delgado ainda, ou seja, mais eficiente para cortar. Porém, nós estamos sempre aqui no campo da conjectura, tá, gente? Da hipótese. Porém, você promove essa elongação, você melhora o ápice extremo do fio, mas ao mesmo tempo você está fatigando um pouco esse aço. Então é por isso que a sensação que eu tenho pode ser apenas uma indução cerebral minha, porque eu começo a pensar, não, se eu estou botando pressão, estou deformando, entre aspas, o aço, então eu estou fatigando esse aço. Pode ser que essa ideia pré-concebida minha esteja interferindo na minha avaliação, tá? Eu tenho que ser realista. Então pode ser que esse fio se perder, entre aspas, não é que ele se perde, ele não mantém, pelo mesmo tempo que eu estou acostumado, essa agudez absurda. Ah, no cascar a próxima laranja já vai ver diferença. Não, talvez com 2 laranjas não, mas se eu fosse cascar um maior número de laranja, umas 5 ou 6, e isso já aconteceu, eu noto que o fio, esse fio, por exemplo, para cascar uma laranja, vai só no push cut, tá, gente? Só no push cut. Raramente você precisa fazer um movimentozinho de slice, mas é basicamente push cut, sem ferir a laranja e tal. Então eu tenho que refazer esse desgaste adesivo, ou seja, essas 10, 15 ou 20 passadas alternadas com pressão, para ele voltar a esse fio super agressivo e super eficiente. Então, quer dizer, apesar do resultado ser muito bom, esse fio não dura. Ah, Cabral, esse é o principal problema? De longe, não é nem de longe o principal problema, gente. Ué, Cabral, mas não é problema perder o fio assim com uma certa rapidez? Para mim, nesses usos, não, gente. Por quê? Porque a chaira está à mão. Eu posso refazer esse fio de desgaste adesivo com elongação, ou ambos concomitantemente, ou só elongação, ou só desgaste adesivo. Eu não posso cravar o que está acontecendo. Eu sei que com essa pressão vai existir desgaste adesivo. Ah, Cabral, não pode ser só uma elongação, você só esticou o ápice extremo, tornando ele mais fino. Gente, pode, tá? Mas todos os trabalhos que eu já vi de metalurgia apontam, mostram e provam, com microscopia eletrônica, medida de fotografia de microscopia eletrônica da espessura do ápice extremo, que houve um desgaste adesivo ali. Então a minha hipótese é que junto com o desgaste adesivo eu também tenho uma elongação do fio, tornando esse fio ainda mais eficiente, ainda que
menos robusto, menos resistente, tá? E por que que esse não é o principal problema? Porque o principal problema é que você matou com essa técnica a vantagem de uso para o usuário comum que a chaira de aço lisa te dá. Qual é? Você não ser ângulo dependente, ou seja, se o seu fio aqui está a 15, eu posso chegar a 20, 23, arredondando para cima até 25 graus para realinhar esse fio, sem alterar. Aqui, ó, vejam como eu estou aumentando bem o ângulo, bem acima dos 15 graus, tá? Para realinhar esse fio. Prejudiquei em alguma coisa o fio? Nada, tá? Absolutamente nada. Então, essa vantagem que a chaira lisa te dá, de uma folga em não acertar o ângulo, você poder colocar um ângulo maior de até 8 graus com certeza, 10 arredondando, você perde. Porque ao promover o desgaste adesivo, você tem que ser consistente na manutenção do ângulo, tá? Aqui 10 graus, aqui 15, aqui 15. Porque se você fizer acima, você vai estar reconfigurando o seu ápice extremo para um ângulo maior, tá? Então, a principal vantagem da chaira de aço lisa fica perdida. Ou seja, não é uma técnica recomendada para a maioria absoluta dos usuários. Porque a maioria absoluta dos usuários, primeiro, não tem o hábito de usar constantemente uma chaira de aço lisa. Não tem memória motora. E aí vai ter situações que ele vai perder o fio, vai degradar o fio, ou seja, o desempenho do fio que estava antes dele levar na chaira de aço lisa para fazer o desgaste adesivo com pressão, vai ser inferior ao que ele vai conseguir depois de ter esse desgaste adesivo. Então, é como eu estou falando, o resultado, quando bem feito, e isso são poucas pessoas que vão conseguir, porque, primeiro, a pessoa tem que estar acostumada no uso de chaira. Segundo, ela tem que ter boa memória motora, tá? E se me perguntarem, eu não sei se isso vale para todo o aço. Eu não sei, inclusive, se vale para o 440C, porque eu não uso o 440C dessa forma. Aços com maior nível de carboneto, S30V, qualquer outro aço, eu não sei se funciona, porque eu nunca usei assim, tá? Nunca usei com essa técnica. Para esses 3 aços aqui que eu mencionei nessas durezas, 50, 52, 53 na Presidente, 58 na Mora, 60 nesse Buck, 13C26, 12C27, 104110, 104116, para esses aços funciona, sendo que eu percebo um ligeiro aumento de nanodentes em todos eles do que na técnica de desgaste por abrasão. Então, em tese, essa seria outra desvantagem, tá? Dente igual esse que eu mostrei aqui, que trava no papel e coisa, não. Esse aqui deve ter sido, no cortar alguma coisa, provocou esse dente, tá? Não sei porquê. Ah lá, ele é até visível. Deixa eu ver se eu consigo. Ele é até visível, tá? Mas é isso. É uma técnica que pode ser usada em chaira lisa, tá? Desgaste adesivo. Dá um bom resultado, mas eu realmente não recomendo que faça. Porque a sensação que eu tenho é que o fio dura menos e você precisa acertar o ângulo, ou seja, você perde a grande vantagem que a chaira de aço lisa te dá. E outra coisa, você tem que passar mais vezes, só as 2 vezes de leve sem pressão para realinhar, com o desgaste adesivo não é isso, você tem que passar com pressão mais vezes para ter o desgaste adesivo e provavelmente junto com ele
a elongação do fio, ou seja, você tornou seu fio mais agressivo, mais eficiente, porém menos durável, tá? E menos durável pelo que eu já aventei, é uma hipótese. Excesso de pressão para ser feito, tá? Degradação da qualidade metalúrgica desse fio, ou seja, ele perde robustez, ele perde resiliência e com isso ele se degrada mais rápido. Então, é uma coisa que é factível, mas eu não recomendo para os amigos. O que eu recomendo para a chaira de aço lisa é o seu uso tradicional e reconhecido, 2 passadas alternadas sem pressão. Tá ok? É isso por esse vídeo, um abraço a todos.